a todos e a todas. Hoje nós vamos... eu sou o Felipe, sou o professor aqui. Na verdade, um colega que vai compartilhar com vocês alguns encontros. Tá? Vou dar um pouquinho de filosofia, na verdade sociologia, baseado nos editais antigos da Defensoria do Estado de São Paulo. Vou ser responsável por explicar, por passar, né, a ciência política no Max Weber e vou dar Foucault para vocês também. Nós vamos, eu tentei sintetizar o máximo possível os conceitos principais da obra. E vou passar para vocês agora, né, fiz um roteiro, vou me apegar bastante ao texto, à literalidade do texto, uma coisa que eu aprendi também na faculdade de filosofia, a gente tem que ser até o texto. Vou tentar não fazer interpretações a partir do texto e não vou falar para vocês fazerem isso também. Claro, se fosse para a gente criticar, enfim, nós somos seres críticos, é claro que tem coisas que a gente tem que tentar entender que isso foi escrito há 100 anos atrás. Então tem que tentar pensar na cabeça do sociólogo alemão que tinha acabado logo após a Primeira Guerra Mundial, escreveu, na verdade deu essas conferências. Então tem coisa que pode até parecer um pouco fora de época, pode até ser, mas eu acho bastante atual as coisas que ele fala aqui. Vou passar para vocês vão perceber isso aqui. Vou, né, em relação à prova, para que fique claro para todo mundo, o examinador que foi de filosofia sempre foi fiel ao texto, não pede nenhum tipo de interpretação ou de conhecimento além da obra ou do autor ou de qualquer outra coisa. Então isso é tranquilo, porque lendo o texto e as questões são tiradas da literalidade do texto, vocês vão se sentir tranquilos para poder responder as questões. Claro, vamos esperar também o edital para ver quem que vai ser. E daí a gente pode dar outra aula, reforçar alguma coisa, tá? Mas hoje é essa obra, Max Weber, Ciência Política, Duas Vocações. Vou começar, vou pedir licença, vou sentar um pouco aqui, porque eu vou ler um pouco e vou, para eu não me perder aqui na exposição que eu preparei para vocês, tá? O primeiro tema aqui é Ciência como Vocação. Ele tem os pontos referentes no edital do 7º concurso, foi o que eu me baseei para preparar a aula e para direcionar a aula também. O tema no ensaio é Ciência como Vocação. Tá? O autor, no início do texto, deixa claro que irá se utilizar do método comparativo. Ele compara a Alemanha, as carreiras docentes na Alemanha e nos Estados Unidos. Tá? Para Weber, a diferença entre o sistema alemão e o estadunidense é que naquele, ou seja, no alemão, a carreira acadêmica se apoia em alicerces plutocráticos. Isso é importante, essa diferença. Sistema alemão, plutocrático. O que isso significa? Que o jovem cientista tem que contar com a sorte e ajuda financeira por anos a fio até aparecer uma oportunidade de ocupar uma posição melhor, que se dará por meio de um concurso público. Já no sistema estadunidense, e isso ele traz essa comparação, o sistema que vige no meio acadêmico é o sistema burocrático. Ou seja, desde o início da carreira, o jovem cientista ou professor recebe um pagamento fixo. E como que o professor é taxado de bom ou ruim? Se a sala está cheia. Quanto mais alunos ele tiver, maior será a sua recompensa e mais bem sucedido será. Tá? Ele diz, isso aqui de menos importância, que a tendência é a americanização da universidade alemã. Tá? Então, outro ponto que é fundamental saber, lembrando que ele está falando da ciência como vocação, é o papel do acaso. Então, coloquei papel do acaso no sucesso acadêmico de um jovem cientista. Weber diz que o acaso é um aspecto próprio da carreira universitária, pois depende dele para que o cientista venha ocupar uma posição de professor titular ou diretor no instituto. Não é só isso, não é só o acaso, né? Mas vamos começar por aí. Vou anotar aqui só para tentar sistematizar melhor minha exposição. Sistema plutocrático contra burocrático. Alemanha, Estados Unidos da América.
Daí ele começa a falar das, a gente vai chamar de condições exteriores. Vocês enxergam no fundo? Tá bom o tamanho da... É um acaso e o que ele chama daí de duplo aspecto. Bom, além do acaso, a carreira universitária é revestida de um duplo aspecto. Bom, falei do acaso. O duplo aspecto, o que é para o Weber? Seriam essas condições exteriores da ocupação do cientista. Deve ele possuir tanto as qualificações de cientista, pesquisador, como de professor. É isso que é o duplo aspecto. Ele deve ser tanto pesquisador quanto professor. E daí ele diz que dificilmente um bom pesquisador é um bom professor, ou que um bom professor necessariamente diga que seja um bom pesquisador. É difícil elas aparecerem juntas na mesma pessoa, tá? Mas, voltando no que eu falei, em relação ao sistema daí burocrático, que é o que ele está falando, qual o critério para ser um bom professor? Embora ele não concorde com isso, o bom professor é tido aquele que possui muitos alunos, tem as salas de aula cheia. Porém, ter muitos alunos não necessariamente significa que as aulas são boas ou que aguçem o senso crítico do estudante. Esse sim é o bom professor, que atinge o senso crítico do estudante, que aguçam ele, desperta nele o interesse para pesquisar e ir mais a fundo. Sobre o papel da vocação científica propriamente dita, essa vocação é determinada, antes de tudo, pelo fato que a ciência atingiu um estado de especialização. Tá? Claro, quando a gente fala de ciência como vocação, nós temos que saber, né, entender o que é ciência. E para o Weber, a ciência, em 1920, atingiu, e você vê que o diagnóstico dele é bastante, né, atual, um estado de especialização que ela outrora não conhecia e no qual, ao que nos é dado julgar, se manterá para sempre. Ele já, 100 anos atrás, falava que a tendência de especialização na busca do conhecimento científico era uma coisa que tinha vindo para ficar. Tá? É importante, então, relacionar a ciência à especialização. Isso vai ser importante para entender a significação da ciência, que é um dos pontos ali do edital. Apenas como um especialista, o cientista poderá construir algo que permanecerá. Em nosso tempo, obra verdadeiramente definitiva, o importante é sempre a obra do especialista. Então essa figura, especialização na ciência, é fundamental para compreender o que ele vai dizer para frente na questão da significação ou do porquê se dedicar à ciência. Tá. Junto com o acaso, é importante o que ele chama de o papel da paixão. Só para ir retornando. Condições exteriores, acaso, duplo aspecto. Professor e pesquisador. Ciência ligada à especialização. Paixão como aspecto, como o papel fundamental na atividade do cientista. Bom, ainda que intensa e sincera, somente a paixão não é suficiente para que o cientista logre êxito em sua pesquisa, pois essa paixão não passa de requisito da inspiração. Nós vamos ver aqui trabalho. Inspiração. Não tentei ainda. Paixão, né? Não passa do requisito da inspiração. Inspiração, único fator decisivo para o êxito científico. Não há como alcançá-la a qualquer momento. A inspiração não há como ser alcançada a qualquer momento.
ela ocorre de súbito, de repente, no espírito do cientista, mas também não é ao acaso. Não há como prever, sendo que ela só aparece depois de muito trabalho. Logo, paixão mais trabalho, você vai chegar na inspiração. Tá? Em resumo, com o trabalho e paixão, o cientista desenvolve uma intuição que o levará para a inspiração. Lembrando que as instituições científicas dependem de fatores que são por nós, intuições científicas que dependem de fatores que por nós são ignorados. Ele diz que assim como estudar para concurso, isso aqui se aplica demais, né? Principalmente para o concurso da defensoria. É necessário que o jovem cientista se dedique plenamente a seu ofício para adquirir a personalidade necessária ao sucesso profissional. Certo? Da mesma forma, ocorre com o artista. Aquele que põe todo o coração em sua obra e só nela eleva-se à altura e à dignidade da causa que deseja servir. Então, por enquanto, a inspiração, êxito científico. Vou retomar o que eu falei. Paixão, o papel da paixão, junto com o trabalho, com a dedicação, leva à inspiração, que não é algo matematicamente exato, ela aparece. Aparece desde que haja paixão e muito trabalho. Tá? Outro tema que é importante, que nós estamos falando de ciência, é o tema do progresso. Eu vou apagar aqui a lousa para eu poder colocar. É um outro tema. Então, os temas mais importantes dessa parte aqui, ó. Condições exteriores para a vocação científica, o acaso, duplo aspecto. Tá? Sempre que vocês pensarem em ciência, ligado a Max Weber, vocês têm que lembrar da especialização. Paixão mais trabalho é igual a inspiração, e inspiração é condição sine qua non para o êxito científico. Mais ou menos essas ideias vocês têm que ter. Especialização, a gente também fala, né? Junto com ciência, especialização, a gente fala do progresso também no conhecimento. Progresso. Nossa, que liga de telemarketing é uma coisa 016, eu não sei nem onde é isso aí. Desculpa. É Rio Preto? Ribeirão Preto. Ah, Ribeirão. Podia ser do Pinguim falando que estão me dando um chopp, mas não é, deve ser da Vivo, sei lá. Deus do céu. Ciência, especialização, progresso. Questão do progresso. Isso é importante aqui para situar a diferença que ele faz entre trabalho científico e trabalho artístico. Uma característica que diferencia o trabalho científico do trabalho artístico é que a ciência está ligada à noção de progresso. Legal. Progresso artístico não implica necessariamente que uma obra de arte acabada seja ultrapassada por outra, ou seja, melhor que a outra. Daí o exemplo que ele próprio, não sou eu que criei, que ele próprio dá no texto. Não podemos falar, por exemplo, que a Mona Lisa de Da Vinci foi ultrapassada pela Guernica de Picasso. Em que sentido? Uma é do Renascimento, outra tem a ver com o cubismo. São alguns séculos depois, mas você não pode falar que uma ultrapassou a outra, são coisas distintas. Na ciência não é assim que se dá. No domínio da ciência, uma obra construída é efetivamente ultrapassada por outra. Por isso essa noção de progresso inerente à ciência. Certo? Você tem a máquina a vapor, depois você tem a máquina combustível, enfim. Você sempre tem uma tecnologia, a gente vai chegar nesse ponto, que ultrapassa a outra, um conhecimento que ultrapassa o outro, e o outro fica superado. É possível dizer que um conhecimento é obsoleto, por exemplo. Dá um exemplo, esse aqui é meu, na física. A mecânica clássica de Newton, ela foi importante numa época, mas ela foi superada depois pela teoria da relatividade do Einstein. É que justamente em 1920 é a época que o Einstein está fazendo seus experimentos e, enfim, elaborando sua teoria. Por isso que não tinha como Weber falar disso. Mas quando a gente fala assim que uma obra ela é superada, ou quando um trabalho científico é superado, a gente
se encontra, em razão do progresso, com o problema da significação da ciência. Esse tópico do edital, significação da ciência, vou por assim, ciência. Por que eu vou estudar se um dia minha obra vai ser superada? Por que eu vou me dedicar? Daí sobre o progresso, a partir da ideia de progresso, você coloca a questão da significação da ciência, de que está revestido todo o trabalho científico, e a de que toda obra científica acabada não tem outro sentido senão o de fazer surgirem novas indagações. Ela pede, portanto, que seja ultrapassada e envelheça. O problema da significação da ciência passa pelo envelhecimento da obra, que ela esteja ultrapassada. Em tese, esse progresso científico ele pode se dar até o infinito, certo? Não é uma limitação para isso. Tá? Sendo assim, o cientista tem que ter a consciência de que seu trabalho envelhecerá e será ultrapassado. Ser ultrapassado é uma questão de tempo. E ele precisa saber que lidará apenas com especialidades, que sua obra se perderá no infinito. O cientista é um especialista. Ele não é uma pessoa que detém conhecimento de caráter geral, tá? E para você ter uma vocação na ciência, de acordo com Max Weber, você tem que ter consciência de que a especialização leva, e o progresso leva ao envelhecimento e que uma obra acabada seja ultrapassada. O conhecimento seja ultrapassado por outro. Por que ele entra nesse tema? Para falar de um processo que é muito caro, a obra do Max Weber, que eu vou adiantar para vocês aqui, que é o processo de intelectualização. Estou escrevendo essas palavras porque são palavras-chave para vocês poderem montar o quebra-cabeça. Escrevi certo? Intelectualização, tá louco? Que palavra grande. O progresso científico é um fragmento, o mais importante do processo de intelectualização. Vamos dizer que isso aqui seja o processo de intelectualização. O processo de intelectualização, tá? O progresso científico está dentro dele. Progresso. É uma parte, é um fragmento. Tá? Por quê? O progresso científico está dentro desse processo de intelectualização que leva aí a palavra-chave do texto, que é a racionalização. O progresso científico faz parte de um todo maior, é apenas um fragmento do processo de intelectualização, racionalização, tá? Que vem se desenvolvendo ao longo de milênios na civilização ocidental. Todavia, o fato dessa intelectualização e racionalização aumentarem a cada dia não implica dizer que temos um conhecimento geral e amplo do mundo, ou de todos os processos científicos. O exemplo que ele dá, ninguém, exceto especialista, sabe como funciona um trem, né? Eu poderia dizer, ninguém sabe como funciona um ônibus espacial, a não ser o especialista. Outro ponto do edital são as consequências desse processo que a humanidade ocidental vem passando, intelectualização, racionalização. Tá. Eu vou citar aqui um trecho. Significam
Antes que sabemos ou acreditamos que a qualquer instante poderíamos, bastando que o quiséssemos, provar que não existe em princípio nenhum poder misterioso e imprevisível que interfira com o curso da nossa vida. Em uma palavra, podemos dominar tudo por meio da previsão. E aqui, isso aqui já foi tema de uma pergunta. Isso equivale a despojar de magia o mundo. O que ele quer dizer com isso aí? Que o processo de intelectualização, racionalização, leva a podemos chamar também de processo de desencantamento do mundo. Para que a gente possa, vou pegar as palavras exatas, para que a gente possa dominar, no caso, a natureza e prever determinados acontecimentos, a gente tem que se imiscuir de qualquer tipo de magia ou de explicação misteriosa possível. O processo de racionalização, intelectualização, é um processo de desencantamento. Exatamente isso. Nenhum poder misterioso e imprevisível que interfira com o curso da nossa vida. Em uma palavra, que podemos dominar tudo por meio da previsão. Equivale isso a despojar de magia o mundo. Despojar de magia o mundo. Esse é o processo de desencantamento. Isso já foi pergunta de uma prova do 4º concurso, coloquei aqui. Daí, se vocês quiserem anotar, esse processo de desencantamento nada mais é do que explicar o mundo sem necessitar apelar aos meios mágicos ou misteriosos. Nada mais é? Nada mais é do que explicar o mundo sem necessitar apelar aos meios mágicos ou misteriosos. Ou seja, explicar o mundo tratando de recorrer à técnica e à previsão. Ação. Técnica e previsão. Dominar, vamos dizer assim, o mundo por meio de uma tecnologia que controle a natureza e seja possível prever os resultados. Isso aqui, a dominação, a técnica e a previsão correspondem ao processo que eu falei de desencantamento. Em outras palavras, aquilo que eu disse para vocês anotarem, a dominação racional do mundo, que se dá principalmente por meio do progresso científico, racional, né? Afasta a interferência de qualquer poder misterioso e imprevisível em nossas vidas. Daí surge a questão no texto, né, de qual seria o significado da ciência se esse progresso tende ao infinito, se toda obra tende a ser superada, envelhecer. Weber, aqui eu vou ler o que eu notei, cita Leon Tolstói e diz que o homem civilizado nunca pode sentir-se pleno de vida por conta disso. Porque ele apenas consegue aprender o provisório, nunca o definitivo. Ou seja, a vida do homem civilizado não teria sentido, pois esse progresso científico, despojado de sentido, faz da vida um acontecimento sem significação. Isso aqui ele cita o Leon Tolstói para depois ele contra-argumentar. Qual seria então o significado da ciência no contexto da vida humana e qual seria o seu valor?
Daí ele começa, eu vou passar, ele faz uma evolução histórica aqui para dizer quais foram as conquistas principais em determinadas épocas. Tá? A primeira referência utilizada pelo autor para responder às indagações é a Alegoria da Caverna, criada por Platão, exposta no livro 7º da sua obra República. Nessa época, né, na Grécia Antiga, os discípulos de Sócrates descobriram o sentido de um dos maiores instrumentos de conhecimento, do conhecimento científico, o conceito. Conceito. A ciência, para os antigos, era, portanto, a busca pelo verdadeiro, daquilo que estava além dos objetos à vista do homem. Esse conhecimento do conceito depois associou-se no Renascimento, que segundo Weber seria o segundo grande instrumento do trabalho científico, a experimentação racional. O que significa? Tornou-se ela meio seguro para controlar a experiência, sem o qual a ciência empírica moderna teria sido possível. Experimentação. Para o homem moderno, a experimentação virou um princípio de pesquisa científica. A ciência, na época do Renascimento, por meio da experimentação, era o caminho capaz de conduzir a arte verdadeira, o que equivaleria a dizer o caminho capaz de conduzir a verdadeira natureza. Cuidava-se, portanto, de uma ciência sob influência indireta do protestantismo e puritanismo, que visava encontrar o caminho que conduz a Deus, ou pelo menos descobrir traços de suas intenções através do exame da natureza, por intermédio das ciências exatas que permitiram aprender fisicamente suas obras. É a época da chamada razão áurea, por exemplo. Que eu não lembro de cabeça qual que é a fórmula da razão áurea, mas que explicaria, por exemplo, o toque divino na criação da natureza, enfim, folhas na razão áurea, né? Você medir uma folha que está na razão áurea. Dizem que o cartão de crédito é feito na proporção da razão áurea, sabia? É verdade. Não, sim, não é? Dizem que se fazer um cálculo assim... Do corpo, exato. Eu não lembro o nome aquele homem do Leonardo da Vinci. Porque eu estou falando isso para dizer como era ligado nessa época essa questão divina, né? O conhecimento aqui no Renascimento. Então, na verdade, essa busca da verdade se dava através do conceito e da experimentação. O conceito foi um instrumento científico adquirido na época da Grécia Antiga. Tá? Só para... Quando ele diz da alegoria da caverna, do Platão, né? Que são pessoas presas a grilhões, vendo sombras, e depois um deles se solta, né? E vai... E vê que, na verdade, as sombras eram reflexo de outras coisas. Então, ali surgiu o conceito, que seria o primeiro instrumento científico. Depois, a experimentação racional, que daí é ligada, é isso que eu estou tentando dizer, a essa questão divina, descobrir a questão divina na natureza das coisas. Ele está tentando dar qual que seria, né, a significação da ciência nesses momentos históricos. Entende? Para depois ele desconstruir, que é o que eu vou chegar no ponto. Weber tece críticas a esse propósito de significação da ciência, dizendo que os conhecimentos científicos não são os mesmos que levam a uma significação do mundo. Quem busca um sentido da vida por meio do conhecimento científico vai se frustrar. É isso que ele está tentando dizer, afastando essa questão científica e religiosa, assim como ele vai afastar depois da política também, tá? Mas isso é na segunda parte da aula. Ou seja, prega um afastamento entre religião e ciência, porque afirma que não há como conhecer caracteres divinos. Aí é crítica, né? Essa questão da razão áurea.
por meio do racionalismo e do intelectualismo da ciência. Ele pergunta de novo, qual seria o sentido da ciência como vocação? Para responder isso, ele entra naquilo que ele chama de ciência sem pressupostos. A ciência sempre deve ter alguns pressupostos, ainda que de caráter geral. Daí, quais seriam esses pressupostos gerais? Todo trabalho científico pressupõe a validade das regras da lógica e da metodologia, além de pressupor que o resultado a que o próprio trabalho científico leva é importante em si, e por isso merece ser conhecido. A ciência não é importante porque mostra traços divinos na natureza, não. Ela é importante porque aquilo merece ser conhecido para poder ser superado. Daí ele diz aqui, ciência sem pressupostos. Porém, esses pressupostos, que seria a regra da lógica, a metodologia e o próprio trabalho científico em si, não podem ser demonstrados por meios científicos. Daí ele vai entrar na questão um pouco da especialização da ciência, porque ele diz, além disso, cada ciência específica possui seus pressupostos. Eu vou citar um exemplo dele aqui na obra, pode ser cobrar de vocês. O exemplo da ciência do direito. E aqui é por isso que eu falo que a gente tem que tentar entender... A gente não precisa concordar, mas a gente precisa entender o que ele está falando. Essa disciplina estabelece o direito que é válido segundo determinadas regras jurídicas. Em que momento determinada regra e método de interpretação são havidos como obrigatórios? Ou quais são, segundo as normas da doutrina jurídica, os meios que devem prevalecer naquela situação? O que ele quer dizer com isso? Que a ciência jurídica, na visão dele de ciência, tá? Não questiona o pressuposto se deveria ou não existir um direito, ou regras jurídicas, ou determinadas regras, ou o porquê de determinada regra. Aqui eu que vou dar um exemplo para tentar explicar isso aí. Na concepção weberiana de ciência jurídica, vou pegar no direito criminal que eu trabalho, tenho mais facilidade. Tráfico é um crime definido no artigo 33 da Lei de Drogas. A ciência jurídica, que pelo método de interpretação, qual é o método que usamos de interpretação no direito penal, processo penal? Enfim, é isso que ele está falando. Isso é você desenvolver a técnica jurídica, tá? E não dizer por que vamos punir o tráfico. Isso aí estaria fora do trabalho científico, na visão tá? O que significa dizer que a ciência não tem pressupostos? Weber responde que a ciência não se submete a nenhuma autoridade, senão que não a racionalidade. Mais uma vez aqui. É que eu fico mexendo ela, daí a tinta vai pro saco. Ela se curva apenas à racionalidade, à razão. Porque não aceita milagres nem reconhece revelações, que é do desencantamento. Ou seja, a ausência de pressupostos não faz com que a ciência tenha que se curvar nenhuma autoridade além da razão. Autoridade divina, é isso que ele está querendo dizer. Ou autoridade natural, enfim, nenhuma, é só a razão. O autor pretende passar a ideia do afastamento do conhecimento científico, que é técnico e especializado, da busca de juízo de valor sobre determinados pressupostos. O que ele quer dizer é que na busca do conhecimento científico você não tem que fazer juízo de valor. Isso é uma acepção de ciência, de conhecimento científico. Você não determinar, não submeter o conhecimento de determinada questão a juízo de valor.
Aí ele muda um pouco o tema e fala sobre a questão da política no papel do professor aqui na vocação de cientista. Surge nesse bonde e sai problema da mistura da política com a vocação de cientista. Tá? Weber deixa claro a posição de que a política não tem lugar nas salas de aula das universidades, nem por parte dos alunos, que não devem utilizar do espaço acadêmico para manifestações, e menos ainda da parte dos docentes, uma vez que na cátedra o professor nunca poderá ser retrucado ou questionado, pois enquanto ele tem a palavra, os estudantes estão condenados ao silêncio. A visão dele, eu, por exemplo, não posso passar, eu tenho que passar conhecimento científico para vocês e não ideologia, tá? Ou seja, uma vocação científica também impede que, né, naquela questão do duplo papel, o professor, o cientista como professor use a sala de aula como palanque político. É isso que ele está falando. Por quê? Porque aqui eu tenho a palavra e vocês estão condenados a me ouvir, você entendeu? Vocês não têm a palavra, quem tem é o professor. Isso na visão dele, tá? A um professor é imperdoável valer-se de tal situação para buscar incutir em seus discípulos as suas próprias concepções políticas, em vez de lhes ser útil, como é seu dever, através da transmissão de conhecimento da experiência científica. A justificativa weberiana é que não deve se misturar valores pessoais, crenças e posições políticas na prática da atividade acadêmica. Tá? Porque você, fazendo um juízo de valor, que é o que ele chama aqui, quando você coloca a sua crença ou sua posição política em prática, você acaba perdendo a compreensão dos fatos. Ainda sobre o uso político da cátedra, é dito que o cientista e o professor nada mais é do que um cientista e um professor, não podendo ser confundido com um líder. Isso aqui vai ser importante mais para frente quando a gente falar da vocação política. O professor não é um líder, é a pessoa que passa o conhecimento científico. Os alunos não teriam que ver professores ou acadêmicos como líder. Tem que tentar entender isso também. Só para não ficar fora de contexto, 1920, depois da Primeira Guerra, começa a surgir na Alemanha o movimento nazista, e eu acho que é nisso que ele está tentando afastar. Falando, um monte de gente acadêmica aqui defendendo ideologia, e não seria o papel. Tá? Assim como o professor não seria um líder, né? A juventude espera um líder, não um professor. Ora, se é como professor que se ocupa uma cátedra. Seria covardia, como eu disse, utilizar da sala de aula, local em que o professor não poderá ser questionado como tal pelos alunos, para expor suas concepções de mundo e impor suas convicções partidárias. Se quiser fazê-lo, que faça em local público, como reunião, associação, lugar em que possa ser criticado e questionado. Isso é importante, né, na questão do cientista como vocação, retirar aspectos políticos, juízo de valor e crenças pessoais na transmissão de conhecimento científico. Para Weber, os indivíduos que a si mesmos se julgam líderes são frequentemente os menos qualificados para tal função. De qualquer forma, a sala de aula não será jamais o local que o professor possa fazer prova de tal aptidão, como eu disse. Daí nós vamos para o trecho final dessa primeira parte da ciência como vocação. Ele questiona qual seria a contribuição positiva da ciência para a vida prática e pessoal. Ele inicia um debate aqui sobre o problema do papel da ciência. Isso também já foi... Qual que seria o papel da ciência, né, na vida do ser humano? Acho que na última prova, ou na sexta, ou na penúltima, caiu isso aqui. Vamos por aqui. Problema papel da ciência. Quais seriam as contribuições da ciência para o controle da vida? São 4. É a previsão. Eu vou definir cada uma delas depois para vocês.
método. O método, que ele chama método de pensamento. Clareza e distinção. Essas 4 contribuições para o controle da vida, para a dominação do mundo. O que é previsão? A ciência coloca naturalmente à disposição certo número de conhecimento que nos permitem dominar tecnicamente a vida por meio da previsão, tanto no que se refere à esfera das coisas exteriores, como no campo da atividade dos homens. Tá? O que quer dizer isso aqui? Você consegue prever um conhecimento científico, a contribuição no conhecimento científico seria na esfera das coisas exteriores, sei lá, na física, na engenharia, ou no campo da atividade dos homens, na sociologia, na política não entra, mas na sociologia, por exemplo. Esse é o primeiro, previsão. Método de pensamento. Esse foi a pergunta do último concurso. O que é o método? É um instrumento. É a gravidade. Instrumento barra disciplina. Previsão, método de pensamento, que é um instrumento e uma disciplina. Clareza, que é um conhecimento que possa ser revelado, né? É isso que ele quer dizer. Revelado não é uma palavra ruim, porque pode vir no sentido divino. Conhecimento que possa ser ensinado, vamos dizer assim, aprendido e passado. E a última contribuição é a distinção, que nada mais é do que determinar o que tal ou qual posição deriva desta ou daquela visão de mundo. Lembrando que o sentido último das coisas não pertence à ciência, mas à própria vida. Já estou acabando aqui essa primeira parte, daí a gente toma uma água também, ou vocês fazem... Claro. Vou voltar então aqui, ó. Previsão, problema do papel da ciência, as contribuições que ela dá para o controle da vida é a previsão, o método de pensamento, que é um instrumento e a disciplina do conhecimento, a clareza e a distinção. A definição, nas palavras do Weber, assim, o cientista pode esclarecer que determinada posição deriva de uma e não de outra concepção. Isso é distinção. Por que é uma banana ou por que é uma laranja? Seria você conseguir distinguir. Lógico, decorrência da especialização da ciência. De passar essas contribuições da ciência para o controle da vida, o autor resume muito bem o que entende por vocação científica. E aqui vai estar os conceitos chaves que eu passei para vocês. A ciência é, atualmente, né, 1920, uma vocação alicerçada na especialização e posta ao serviço de uma tomada de consciência de nós mesmos e do conhecimento das relações objetivas. A ciência não é produto de revelações, não é graça que um profeta ou visionário houvesse recebido para assegurar a salvação das almas, que é a questão do desencantamento, fugir das revelações e conhecimentos misteriosos. Não é também porção integrante da meditação de sábios e filósofos que se dedicam a refletir sobre o sentido do mundo. A ciência não proporciona um sentido do mundo, ela proporciona o quê? Uma especialização cada vez maior, uma superação no conhecimento científico, num progresso que se tende ao infinito. É isso que ele quer deixar claro.
destino em nosso tempo se caracteriza pela racionalidade, pela intelectualização e, sobretudo, pelo desencantamento de mundo. Levou os homens a banirem da vida pública os valores supremos e mais sublimes. Essa é uma crítica que ele faz daí, né? E a maior virtude de um homem de ciência que ele pode ter, a maior virtude dele é a probidade intelectual, que é o quê? É não fazer juízo de valores sobre o conhecimento científico, não tentar passar para os outros no papel de cientista ou de professor ideologias políticas, nem crenças religiosas. É isso. Obrigado. Então, o que é o importante dessa primeira parte? É saber relacionar a ciência à especialização do conhecimento, tá? A obra de um cientista é diferente da obra de um artista, porque ela envelhece, é ultrapassada em razão do progresso científico. Isso surge o problema de significação da ciência, que é por que fazer ciência se tudo que eu vou produzir um dia vai se acabar ou vai ser ultrapassado. Nesse meio, nesse progresso, nessa especialização, surge a questão do processo de racionalização, que tira do conhecimento científico essa questão, que é o que ele chama de despojar e magia o mundo, a questão religiosa ou misteriosa, tá? Tudo tem que ser explicado. A questão da dominação da natureza, da especialização, do desenvolvimento da tecnologia, que é o que ele chama de técnica, para poder prever o futuro, acontecimentos futuros. Isso é a dominação racional do mundo. E esses 4 contribuições da ciência: a previsão, o método, a clareza e a distinção. E que a vocação científica, que a única coisa que a ciência deve se curvar é a autoridade da razão. É a única autoridade que a ciência deve se curvar. O papel do professor não é de líder. Tá? Esses são os pontos principais dessa primeira etapa aqui de hoje. Tá? A segunda é um pouco mais comprida, um pouquinho, mas a gente vai... Vocês têm alguma dúvida? Foi muito rápido? É muito conceito, né? É difícil dar aula de... Ainda mais para um concurso. Eu entendo que vocês não devam ter dúvida, né? O importante é vocês entenderem essa lógica. Depois eu vou passar para vocês também o que eu escrevi aqui. E vocês dão uma lida nisso aí, tá? Se tiverem alguma dúvida, daí depois surgir depois, vocês me perguntam, ou mandam por e-mail, me perguntam na próxima aula. Eu começo falando, né? Vou falar de Foucault, mas daí a gente fala de Weber, se for o caso. A segunda parte é a vocação política como vocação, que daí é conceito de Estado, política, é mais interessante um pouco. Tá? Vamos fazer uma pausa então, se alguém tiver uma dúvida, alguma coisa. Agora é hora ou cálice para sempre.